Para muitas tradições ancestrais, florescer significa despertar. E a beleza antecede qualquer conceito. É simplesmente ser em harmonia antes de qualquer construção mental. Florescer em Beleza é um projeto que combina a palavra escrita e a palavra falada. Através da escrita trago ordem e estrutura ao meu pensamento, enquanto que a voz solta abro-me à espontaneidade e fluidez. A proposta é combinar ambos. Não sei o que vai resultar desta combinação. Conto contigo para decidir se é para continuar. Eu sou Ana Taboada, mulher alquímica, esposa, guardiã de saberes ancestrais, professora, amante das partilhas autênticas, escritas ou faladas, sustentadora de espaços para a alquimia, aquela que abre caminhos e mentes para novas visões e formas de viver, sonhadora, especialista em limpeza e reprogramação do inconsciente. Florescer em Beleza é um lugar de partilha e debate para uma variedade de tópicos dentro da espiritualidade enraizada. Desde o feminino consciente, alquimias ancestrais, desafios da vida cotidiana, autocura natural, vida em casal e sexualidade, nascimento e morte, emoções e sua expressão, sonhos e inconsciente, abundância e poder pessoal, integridade e soberania, envelhecimento e maturidade, porque estas são as principais raízes da nossa vida. Não só para incentivar o pensamento criativo e crítico, mas também para promover o crescer e florescer em beleza. Se as minhas palavras te inspiram e acendem a chama, comenta, partilha e junta-te a mim nesta jornada. Acompanha o meu trabalho no meu website, Instagram e canal de YouTube. Subscreve a newsletter e aproveita as ofertas gratuitas em www.anataboada.com, incluindo 2 meditações dentro da loja. Grata por estares aqui. Olá, linda comunidade. A noite já caiu, as estrelas brilham e a escuridão convida-me a voltar-me para dentro. Estamos no final do verão, a 5ª estação, segundo o Tao, e a radiância e a soberania do Sol, do grande Pai Sol, gradualmente vai sendo substituída por um chamado da Terra à calma e à segurança do nosso lar. E de uma estação bastante intensa, voltada para fora, como é o verão, que segundo o Tao é governado pelo coração e intestino delgado, passamos para uma estação de transição que convida ao enraizamento, digestão, que é o final do verão, governada pelo estômago, baço e pâncreas. E foi precisamente há 2 anos que iniciou a minha grande crise digestiva em pleno final de verão. O ciclo da criação, segundo o Tao, permitiu-me entender que o meu problema digestivo está diretamente relacionado com questões de poder pessoal, alinhamento, segurança, e tenho-me questionado bastante se essa não é a causa raiz de todos os problemas. Mas agora sei que questões bem profundas relacionadas com as minhas crenças, os meus medos, as minhas inseguranças, culpas, vergonhas, me impedem de viver na essência que me propus vir viver, neste plano, nesta existência, para cumprir as tarefas e missões que me comprometi para este momento, para esta fase da minha vida. E eu acredito cada vez mais que a vida só me apresenta o que sou capaz de lidar, de aprender, de superar, de transmutar. Por isso, lá estou eu no final do verão de 2022 com uma grande crise digestiva, como nunca tinha tido antes, e que não passava com nenhuma prática, com alimentação cuidada ou nenhuma ferramenta que eu já possuía. E devo dizer que ao longo da minha vida já acumulei bastantes.
E todos nós gostamos de um bom drama, por isso amamos um bom filme, um bom romance, e eu não sou exceção. Ainda que agora tenha mais e mais consciência o quanto o drama e a história me retira do meu centro, do meu alinhamento e, portanto, só me traz mais problemas. Mas aqui vai esta partilha, uma partilha resumo do meu drama, que iniciou em 2022 e que se alongou até este ano. Todo o ano 2022 já tinha sido bastante intenso. Desde o início fui confrontada com várias situações que me levaram a questionar o meu valor pessoal, a confiança interna e o meu sentido de merecimento. E em alguns momentos fui apontada por não ser digna de ensinar certas práticas e ensinamentos, ora porque não era nativa das terras originárias, ora porque me acusavam de não ter passado pelas provas suficientes para as merecer. E foi o caso, por exemplo, do fogo sagrado, a astrologia maia e mais tarde, nesse mesmo ano, também a medicina do cacau. Fui passando os testes, é verdade, com lágrimas, mas também com muitas dúvidas, que por vezes me retiravam da confiança que necessitava para avançar destemidamente. E agora, olhando para trás, olho para a Ana, insegura, que duvidava da sua competência e, acima de tudo, duvidava se realmente estava a ser a colonizadora ou apropriar-se de práticas que não faziam parte do seu território, etc. É um longo tema e essa falsa crença dissolveu-se, diria completamente, pelo menos daquilo que eu tenho a consciência, ao libertar-me de camadas e camadas de peles que me impediam de ver corretamente e ter uma visão cognitiva, organizada e clara sobre este assunto. E aprofundo mais essa questão na formação de Guardião de Cacau. Em julho desse ano, lancei-me na dança da Terra e do Sol, em Espanha, que é uma prática indígena de origem norte-americana, mas que ganhou raízes no México. E estive 4 dias em jejum, em comunidade, dançando todo o dia, recebendo vários temazcais por dia. E antes disso disseram-me que ia ser muito duro, Ana, vai ser muito duro. E realmente os primeiros dias foram muito difíceis, mas depois tudo muito tranquilo. Prova superada, pensei eu. Mas ao contrário do que estava à espera, terminei esse encontro extremamente conectada com o cosmos, com o universo, mas nada enraizada, numa total dissociação do meu corpo. E todo o processo fez-me emergir a criança ferida, imatura e super vulnerável à sua envolvente. O meu feminino ferido dentro de mim emergiu em proporções imensas, e ainda bem que emergiu, para eu tomar consciência. As últimas horas antes de regressar, chorei sem controle, sem perceber de onde vinham as emoções e todas aquelas lágrimas. Terá sido uma catarse? Não sei, mas algo aí foi ativado, uma parte de mim mais oculta e que me levaria muito tempo a ser completamente aceite, vista e integrada com compaixão e responsabilidade. E depois de regressar, precisei de algumas semanas para descansar e voltar a enraizar, para regressar ao meu centro. Mas ainda nesse processo de enraizamento, em julho lá fui eu para mais uma grande aventura.
e partilho mais sobre esta viagem ao México nas formações de Guardião de Cacau, já que o principal objetivo dessa viagem foi receber as bênçãos da linhagem de Guardiães de Cacau para eu poder transmitir a outras mulheres essa medicina da terra. E a primeira parte desta viagem foi uma peregrinação solitária pelas terras e as pirâmides maias, nas suas selvas. Já tinha sonhado com isso, realizou-se. E eu sentia que era isso que me faltava para me permitir sentir-me completamente digna de ter recebido certos ensinamentos maias e de os poder transmitir. Foi mágico, sem dúvida, muito tranquilo e com muitos belos sinais ao longo do caminho. Tudo muito belo e fluido. No entanto, não fazia ideia do que me esperava na segunda parte da viagem com a minha professora e amada Esme, a sua bela família e a comunidade que a rodeava naquele momento e que incluía um grupo de músicos colombianos. Foi intenso, muito, muito intenso. Incluiu várias viagens inesperadas pelo admirável México, cerimónias de cacau muito reveladoras, os cenotes que me mostraram lados sombras, sem dúvida, temazcais de morte e renascimento, num deles até estava doente, e ao outro dia renasci. E até experiências com cogumelos mágicos que um dia partilharei mais neste podcast. Talvez quando partilhar mais sobre a minha experiência do despertar da Kundalini, que já mencionei no último episódio. Mas com tudo isto também ativou-se outra grande ferida. E foi o ferido masculino dentro de mim. E tem lógica, porque eles vivem em complementariedade. E se antes, imediatamente antes da viagem ao México, eu tinha ativado num grau bastante elevado o meu feminino ferido, então agora fazia todo sentido brotar com toda a intensidade também o masculino ferido. Claro que agora olho para trás e tenho esta consciência, não quer dizer que eu tenha tido no momento. Apesar de Esme, no final da viagem, me dizer que me sentia muito mais no meu poder interno, na realidade, para ser honesta, confesso que eu não me sentia assim. Sentia-me perdida, confusa, sem pés no chão, mas ao mesmo tempo muito eufórica, que aliás é a emoção sombra, o desafio do verão, segundo o Tao. Porque segundo esta tradição, a alegria é uma energia emocional enraizada, mas a euforia acontece quando a energia criativa não flui corretamente por falta de alinhamento. Então caímos nessa euforia que no fundo é uma dissociação e não estamos no nosso coração e a honrar a verdade do nosso coração. Cheguei à Suíça e deparei-me com o meu Christophe bastante doente. Felizmente melhorou e poucos dias depois viajámos aqui para a Quinta para passar o nosso primeiro verão aqui na nossa amada Quinta Nova Terra. Tudo estava muito à flor da pele, muitas emoções ao rubro. Era o primeiro verão aqui na Quinta e a euforia era mesmo enorme. E ao mesmo tempo vivia um terremoto na minha relação com o meu Christophe. Ainda assim decidimos avançar na tempestade de mãos dadas e foram umas férias onde eu orientei 2 retiros. Fui pela primeira vez mordida por uma vespa, mesmo logo ao chegar, e a reação alérgica foi enorme. Ainda recebi uma aluna para a transmissão do fogo sagrado e também, ainda nessas férias,
eu e o meu amado Christophe decidimos selar o nosso casamento com uma cerimónia espiritual. Falo um pouco mais sobre este assunto no primeiro episódio deste podcast. Foram 6 semanas mesmo intensas e tanto, mas tanto aconteceu. E recordo-me, no final das férias, eu e Christophe a despedir-nos da quinta, abraçados ao grande sobreiro e a chorarmos para que este nos pudesse ajudar, não só no regresso à Suíça, que não estava a ser fácil para ambos, mas também na nossa relação, que ainda estava num momento muito frágil de transição entre a morte e o renascimento, aquilo que poderíamos dizer o bardo. E eu não queria voltar para a Suíça. Claro que eu sabia que tinha que voltar, mas algo dentro de mim rejeitava essa ideia de regressar a essa terra. Mas voltei e fiz bem por voltar por vários motivos, incluindo o facto de gradualmente a minha relação com o Christophe ter começado a ganhar novas raízes e realmente começarmos a renascer como casal. Ainda bebés, sim, porque foi uma morte muito grande e todas as grandes mortes exigem um grande renascimento. Era um novo relacionamento, um novo compromisso, mas já a renascermos. Ao mesmo tempo, no meio disto tudo, veio a minha crise, a grande crise relacionada com o meu aparelho digestivo, no momento em que sentia que a tempestade tinha terminado, era a sensação que eu tinha. Parece que a tempestade terminou e agora que terminou e tudo se acalma à minha volta, dentro de mim emerge uma enorme tempestade. E é como se fosse uma mensagem do universo a dizer-me: Ana, agora é a hora de olhar para as tuas feridas com ainda mais compaixão e responsabilidade. Até eu realmente entender o que isto significava, demorou muito tempo. E é isso que eu quero partilhar contigo mais neste episódio. O despertar é sempre uma grande tempestade interna. Ensina-nos a remover todas as identificações com as máscaras, os conteúdos, os dramas, os conceitos, os tabus, e convida-nos a ressignificar para criarmos, e isso exige esvaziar muito para transmutar. É preciso uma grande coragem, uma grande confiança para essa libertação espiritual. Ainda assim, acredito cada vez mais que nessa travessia do deserto a quietude espera-nos lá bem no centro, quando ainda no meio da tempestade e bem dentro dela, nos libertamos dela. O luto, a tristeza, a frustração, a vergonha, a culpa e toda a intensidade que todos nós sentimos procuram realmente ser transmutados em chamas de luz sagradas. E o amor divino que se gera da união do Pai Divino e da Mãe Divina dentro e através de cada uma de nós é como chegarmos a casa, e todas aspiramos chegar a casa, e é essa aspiração que nos mantém no caminho e a não desistirmos. Exige a coragem, a ousadia, a audácia de esvaziarmos do julgamento, das crenças, da mente crítica e dissolvermos-nos no olho cósmico da grande tempestade.
E assim foi, e assim é. Então, cada vez pior, com as emoções ao rubro, nos meses em que vivia a energia de Moloch no meu ciclo anual, em outubro desse ano, então decidi começar a receber ajuda de uma terapeuta inglesa. E o diagnóstico era que eu estava muito intoxicada e precisava urgentemente fazer um detox muito profundo. Vivia em fadiga adrenal crónica desde a minha infância, devido aos meus traumas, e segundo esta terapeuta, a causa era a alimentação, certos hábitos alimentares, tipo o jejum intermitente que já fazia há alguns anos, não consumi proteína suficiente, etc, etc. E claro, os traumas, obviamente, que também entraram aqui com relevo. Olhando para trás, não é que alguns aspectos não sejam verdade para mim agora, mas a forma como me foi apresentada é que já não é verdade para mim. Mas estava desesperada, não tinha mais onde me agarrar e de outubro de 2022 até aproximadamente abril de 2023, então mergulho nesse detox, a acreditar que estava mesmo muito intoxicada, que sempre fui intolerante ao glúten e ao leite, etc, etc. E pobre eu que sou vítima de tantas toxinas ambientais, germos, e vivo sob fadiga adrenal devido aos meus traumas, etc. Por mais duro que seja admitir qualquer doença crónica, é a manifestação de um estado de vitimização. E é sem culpa, ok? Sem culpa, pelo menos consciente, que eu admito agora, neste momento da minha vida. E não o digo porque agora já não tenho mais nenhum sintoma digestivo ou porque já saí completamente desse problema e então, de um lugar de salvadora, assumo a minha vitimização do passado para proclamar a fórmula de como saí dela e como venci o meu problema digestivo e como agora eu posso salvar o mundo. Não, nada disso. Aliás, ainda tenho sintomas, felizmente cada vez menos, mas o suficiente para me recordar que o trabalho ainda vai no início, são os primeiros passos. É verdade que agora procuro não me tornar vítima dos meus sintomas, das minhas sensações, das minhas emoções, dos meus pensamentos, ainda que os reconheça e valido ou procuro validar as causas raiz. Já não entro na ansiedade e na frustração em cascata e posso trazer mais calma ao meu sistema, nessa autorregulação do meu sistema nervoso, mesmo quando reajo mal a um alimento, incho que nem um balão, sinto-me exausta após as refeições, ou aí um pouco mais difícil, quando tenho dores de cabeça intensas, que são realmente momentos em que me sinto mais impotente, mesmo mais empoderada, mas mesmo assim procuro não entrar na frustração e na ansiedade, aceitar e procurar transmutar esse momento da melhor forma que eu puder. E então procuro não perpetuar o estado de vítima, lidar com a situação com humor e mesmo quando os sintomas brotam inesperadamente, procuro mesmo relaxar e dar ao meu corpo a segurança que este necessita nesse momento. Portanto, quando digo humor, não é no sentido de não querer ver,
e a um bypass espiritual, entrar na cegueira, mas sim reconhecer, validar e mesmo assim trazer esse humor, leveza e dar aquilo que naquele momento eu reconheço que é possível dar ao meu corpo, para ele relaxar e sentir-se cada vez mais seguro. E não é fácil, não é nada fácil, porque a reação imediata é fugir e dissociar-me do corpo. Entrar num modo de sobrevivência automático, seja porque luto, fujo ou entro num adormecimento com o que me está a chamar a atenção. E isto tem uma razão de ser, não é? Mas ao mesmo tempo, eu sei que não há nada de errado comigo. Pelo contrário, é a minha falta de confiança e segurança na sabedoria e poder de autocura natural do meu corpo que me causa estes problemas ou estes incômodos. E a dor e o sintoma por si só é o meu oráculo. Eu não tenho dúvida disso. E são uma forma do meu corpo falar comigo e expressar mensagens muito profundas que desejam ser escutadas e honradas. E isso é um caminho longo. Quando tantos anos não ouvimos o nosso corpo, quando não sabemos distinguir o medo instintivo do medo não instintivo, quando não sabemos escutar as necessidades mais sagradas que o nosso corpo nos transmite e nos pede para satisfazer. Aliás, estamos mesmo no ciclo de Emish e é isso que nos convida a fazer, a conectar profundamente com a sabedoria mais visceral, selvagem e ancestral do nosso corpo, para honrarmos o nosso instinto e essa voz que sopra, e não só sopra, porque não é um sopro, é muito tangível e muito rápido essa mensagem do corpo, mas nós habituámos-nos a não ouvi-la, nós habituámos a mascará-la, nós habituámos a adormecê-la. E agora requer, mesmo com toda a minha consciência e do caminho que eu quero percorrer, a direção que eu quero ir, mesmo assim eu sei que demora o seu tempo. E cada vez mais acredito que o sintoma é uma fase importante da própria cura e não é de toda a doença. E o sintoma aparece para nos transmitir uma determinada mensagem sobre um determinado conflito interno que está a acontecer dentro de nós, que envolve obviamente a nossa psique, as nossas emoções e que aguarda para haver uma resolução e que passa por confiarmos e relaxarmos na sabedoria do corpo. E quando algo se converte em crónico, é porque esses conflitos internos não estão a ser resolvidos, pelo contrário, estão a ser reforçados, porque não há capacidade de satisfazermos as necessidades que procuram ser satisfeitas. E eu sei que isso aconteceu comigo. E numa sociedade que é intolerante à dor, não é de admirar a quantidade de doenças crónicas e doenças autoimunes, em especial nas mulheres. Não só porque fugimos e adormecemos a dor, mas também porque lutamos até contra a dor. E não será que o desconforto, a dor, aguardam um espaço de sustentação seguro para serem verdadeiramente e radicalmente sentidos até o final da resolução para serem, então, verdadeiramente transmutados? É uma questão que também eu me coloco.
Não significa que não possamos apoiar o corpo com as plantinhas, os suplementos ou o que acharmos que naquele momento nos pode apoiar, seja natural ou não natural, ok? Aqui não interessa. Mas em vez de me apoiar desde um lugar de salvadora ou então nessa visão que a planta, por exemplo, é que é salvadora, aliviando temporariamente os sintomas, que tal apoiarmos o nosso sábio corpo que tem uma inteligência inata, ancestral, viva dentro de nós, desde um outro lugar, sabendo que o nosso sábio corpo já está a fazer o seu melhor trabalho e que não é o alimento, a plantinha, o suplemento, a medicação, etc., que me vai salvar. E isso não quer dizer que não me apoie e não me ajude. Obviamente vai-me apoiar o processo, o que é excelente. Isto aplica-se da mesma forma à visão que eu partilhei no primeiro episódio, que não é o meu marido que me vai salvar e que ele não é a medicina para as minhas feridas. Ele é o meu espelho, ele apoia-me, mas não é o meu salvador. É, obviamente, um processo que passa por muita compaixão, uma autocompaixão radical e não só sentir compaixão por mim, que passa por abraçar cada sintoma, dor, sensação, desconforto, emoção, pensamento e até ir mais fundo e sentir compaixão pelo que gera cada pensamento, sensação ou emoção, que é, na raiz, um medo, insegurança, mas na minha visão exige também enorme coragem para reconhecer essas partes de mim sem as rejeitar, e por isso não é apenas amor, mas sim compaixão. Porque a compaixão tem este elemento de coragem e de ação. Mas se fico apenas, e isto é algo que eu tenho tido cada vez mais reconhecimento, clareza, é que se fico apenas pela compaixão, por mais que seja essa radical compaixão, também corro o risco de ficar aí, mesmo até justificar-me que sou humana, que estou a fazer o melhor que posso nesse momento, abraço-me, acolho-me, com muita coragem e ousadia, porque vou a esses lugares que não me atrevia antes de ir, mas não basta. E agora sei e afirmo, não basta compaixão. Mas de volta aqui à minha história, ao meu drama, então eu faço esse grande detox, decido aprender mais sobre nutrição, modulação intestinal e no início de 2023 regresso à universidade, sim, para aprender num curso de pós-graduação, nutrição e saúde aplicado à mulher. E tiro também mais um quantos cursos e isto veio muito também na sequência da minha relação com a minha terapeuta. Ela era licenciada em Bioquímica, sabia muito, mesmo muito, e ativou em mim a bióloga que deseja salvar o mundo. Ainda hoje oriento mulheres nesta área, ou seja, desintoxicação, hábitos alimentares, nutrição, etc. Mas procuro que elas entendam que a causa do problema aparece muito antes do que as toxinas, a alimentação
ao mesmo estilo de vida. E isto, atenção, não quer dizer que mudando certos aspectos da nossa vida, eu não vá apoiar e ajudar todo o meu processo, porque ao se fazer certos ajustes, também se fazem certos alinhamentos. E aí é que está a questão. Tem a ver com alinhamento. Então sim, sem dúvida que sim. A alimentação, os hábitos alimentares, os hábitos de vida, o estilo de vida, que inclui depois também exercício físico, movimento, etc, 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 são importantes. Mas a grande causa raiz tem a ver com medos que existem para proteger certas partes de nós mesmas, partes essas que ainda não nos demos permissão para serem vistas, reconhecidas e satisfeitas. Isto é importante, a parte de completar todo o processo satisfazendo essas partes. E enquanto não identificarmos esses medos, inseguranças, vergonhas, passa também por desejos, sonhos, então não poderemos satisfazer as necessidades que estão a ser pedidas nesse momento. Isto é um ciclo vicioso e temporariamente as coisas até podem melhorar, mas é como se mais cedo ou mais tarde regressam os sintomas, os problemas, e podem vir exatamente na mesma forma ou dimensão, ou até aparentemente diferentes e em graus diferentes, mas a verdade é que nós ainda não fomos à causa. E de facto requer um caminho, e o caminho é em espiral, sem dúvida. Um caminho de ir camada a camada, como a cebola. Mas mais uma vez, se a vida me apresentou a grande crise, é porque eu tenho capacidade. Relativamente a isto, de as coisas regressarem quando nós ainda não formos à causa, um exemplo muito habitual é quem, por exemplo, remove a vesícula biliar devido a pedras biliares e um dia mais tarde desenvolve pedras nos rins. Ou seja, remover a vesícula biliar não é o problema, não. Mas sim não resolver a causa raiz das pedras biliares. E sim, não é simples, é um caminho que envolve esta vontade, uma força de vontade para entrarmos num autoconhecimento muito grande, de reconhecermos quais são realmente os meus medos, quais são as minhas inseguranças e o que é que elas me pedem, o que é que eu tenho medo de ser punida, de medo de ser castigada. Quais são os meus desejos, de que me envergonho, quais são os meus tabus. Isto são questões muito fortes e isso é o autoconhecimento e o desenvolvimento espiritual, e é um processo que eu chamo de individualização, que é extremamente importante. É o processo de grandes mortes para poder haver o renascimento. E ao longo do meu detox eu estava a ser acompanhada também pela mesma terapeuta ao nível psicológico e emocional. Claro que eu tinha consciência que haviam causas psicológicas e emocionais e gradualmente fui-me apercebendo coisas muito transgeracionais. E sem dúvida que o detox trouxe à superfície muitas questões do meu passado para serem reconhecidas e transmutadas. Algumas delas foram heranças familiares que emergiram bastante, padrões, crenças. E aliás, eu comecei a ganhar um medo das doenças autoimunes que existiam e ainda existem na minha árvore genealógica. Depois também a relação com o meu avô veio muito forte e de uma maneira, no início,
nada bonita, sentia-me traída, obviamente o meu masculino ferido a gritar. Certas situações, também no meu atual contexto familiar, ficaram mais expostas. E as minhas emoções estavam muito instáveis, mesmo muito instáveis. Não sei se alguma vez me tinha sentido com as emoções tão instáveis, ou pelo menos já não me sentia há muito, mas muito tempo. E é importante ressaltar que quase sempre eu vivia essas situações ou olhava para essas questões de um lugar de vítima e não tinha consciência. Até porque eu sempre achei que não era a vítima e eu estou aqui a ser a salvadora. E não tinha consciência porque nem eu tinha, mas também a terapeuta não tinha. E eu agora reconheço que também ela assumia na sua vida uma posição de vítima pela sua história, nada fácil. Mas talvez a sua história não seja fácil também devido à consciência de vítima que ela assumia. Atenção, vítima que depois se torna a salvadora do mundo. E sem dúvida queria ser a salvadora da Ana Taboada e eu assumi isso, não é? Para eu poder também ser a salvadora de tantas mulheres. Aliás, muitos dos terapeutas, médicos, psicólogos, ativistas desejam ser salvadores porque se sentem vítimas das suas próprias vidas. Eu pensava que estava a fazer tudo e estava preparada para tudo o que tivesse de ser feito. Para morrer, se fosse necessário. E estava preparada para provar ao mundo o quanto nós estamos mal, comemos mal, temos maus hábitos, quantas toxinas respiramos, ingerimos, quantos germes vivem dentro de nós. Então o mundo é mesmo perigoso e eu estava a aprender a fórmula para nos salvarmos e estava preparada para tudo, menos o mais importante, que é, resumidamente, em síntese e na essência, curar profundamente o meu masculino e o meu feminino feridos. Ou seja, em síntese, aprender a dar-me segurança e aprender a me dar-me amor para poder relaxar, confiar, e isso sim é o ato mais heroico que podemos fazer por nós mesmas. A minha história ainda vai na metade, paciência. E aproximadamente em abril de 2023, do ano passado, o meu corpo literalmente colapsa. E é interessante, foi dias depois de eu ter decidido parar com os tratamentos com a terapeuta. E eu e a terapeuta tínhamos uma relação muito próxima. Ela começou-me a ver como sua filha e não foi nada fácil quando eu decidi parar com as consultas. Como também para mim não foi fácil parar com as consultas, ok? E lá estava bem espelhado a minha ferida, a menina boazinha, que fez tudo e agora dizia que não. Internamente revoltada, ainda que nunca a acusei, apesar de algumas pessoas à minha volta procurarem o fazer, mas tudo foi feito com o meu consentimento e eu sabia disso. E nisso não fui vítima, ou pelo menos na forma consciente eu tinha claro que tudo foi com o meu consentimento, estava claro para mim, mas, e esse é o outro lado, reconheço agora que havia vergonha, havia muita culpa e havia muitos medos. E sentia-me novamente sozinha, sem confiar em mais nada ou em pouco. Era como se, mais uma vez, o mundo, o castelo de areia desfaz-se. E em poucos dias, e isto é verdade,
Ainda não sei como é que isto aconteceu, mas foi de um dia para o outro. Eu já estava magra, bastante magra. A terapeuta não deu importância, apesar de dizer, estás muito leve, tens que enraizar mais no corpo. Mas eu estava já magra, mas de um dia para o outro, quando o meu corpo colapsa, eu acordo, olho para mim, eu estava super, mas super magra. E o meu estômago grita e expressa a sua insegurança, a sua total insegurança. E é aqui que começa a segunda fase da minha crise. E o problema foi o detox, pensei eu. Sim, sem dúvida que fui longe demais. E devido às grandes restrições alimentares, ativei conflitos internos de escassez, não merecimento, de não sentir valor pessoal, etc, etc. E por isso eu não engordava nem por nada por muito tempo. E continuei agora com mais precaução a minha busca. Estudei macrobiótica e outros estilos de alimentação que já conhecia, mas queria ir mais a fundo. Sentia-me emocionalmente muito mais estável, mas continuava a não engordar. Fazia yoga e meditação diariamente, caminhadas e contactava muito com a natureza. Eu sabia que tinha que trazer a calma ao meu sistema. Não era fácil, depois de tantos gatilhos terem sido ativados e tanta insegurança que havia no meu sistema. E era como se eu não conseguisse apontar a nada na minha alimentação, não podia ser mais saudável. À minha volta sentia-me muito apoiada e amada. Adoro o meu trabalho, eu adorava o meu trabalho, as minhas amizades, mas ainda assim não estava onde estava a ser chamada. E em julho, já aqui na Quinta, viemos passar férias e eu fui logo a um naturopata, que também era coaching, que me recomendaram, e teve a coragem de me dizer: come tudo o que tu quiseres, Ana. Não faças qualquer restrição ao teu corpo, porque ele está farto de restrições. E era verdade. Eu estava tão desejosa de comida ou de comer mais variedade, que realmente comi o que me desejava dentro, obviamente, do que era saudável para mim, já que tinha muitos, mas muitos medos relativamente à comida. Mas as coisas não melhoravam, pelo menos não significativamente. Na segunda visita ao naturopata, ele volta-me a retirar certos alimentos. Ok, há uma incapacidade do teu aparelho digestivo, temos que retirar. E ainda assim nada melhorava. Eu tomava os suplementos que ele me dava, seguia todos os conselhos e eu não engordava. E essa era a questão principal, é que eu não engordava. Continuava o meu trabalho, entretanto os sonhos revelaram-me algumas situações do passado não resolvidas. E recordo-me de ir todas as manhãs nadar ao tanque aqui da Quinta e todos os dias visitava-me uma águia. Em outubro, antes de regressar à Suíça, vou a uma xamã aqui perto que me diz que muitas questões familiares estão na causa do meu problema, o que não era surpresa para mim. Usou as suas técnicas e disse-me que tudo se ia resolver rapidamente. O naturopata, na última consulta, antes de eu regressar para a Suíça, disse-me: Ana, já não sei mais que te dizer. Se consegues viver com esses sintomas sem problema, aceita e simplesmente relaxa. Porque a tua situação vai para além dos meus conhecimentos. Ok, chego à Suíça em meados de outubro de 2023 e tenho uma sessão online muito importante para mim. Exigiu um investimento, eu confiava muito na pessoa
E foi uma sessão onde pude receber uma mensagem do meu avô, que faleceu quando eu tinha 12 ou 13 anos. E nessa sessão eu estava extremamente vulnerável e sensível enquanto ele me tocava profundamente o coração. Uau! Ele recordou-me o quanto eu era tão doce em criança e o quanto estávamos tão conectados por tantas, mas tantas vidas, que agora as lágrimas soltam-se. E disse-me que eu tinha muito trabalho pela frente, mas que eu também tinha a capacidade de o fazer e queria encontrar as pessoas e as ferramentas certas. Pediu-me para ser menos crítica, para confiar em mim e para repousar mais no espaço do meu coração. Também me alertou para o quanto coloco os outros à frente das minhas necessidades mais vitais e mais sagradas. E esse realmente é o meu grande desafio da minha vida, que está bem evidente no meu mapa da vida maia. E esses 60 minutos foram ar fresco, alento divino para mim. Pouco tempo depois surge a jornada de alinhamento coração solar. Também uma das decisões importantes que te posso partilhar foi começar a comer carne. Eu que julguei que já não iria recomeçar, e de facto comecei a sentir mais estabilidade e finalmente comecei a engordar. Aleluia! Entretanto, estamos a iniciar o ano 2024. Sentia-me muito melhor, mas ainda com muitas restrições alimentares, porque não conseguia digerir muitos alimentos, mas aceitava e tudo fluía. Algures também no início do ano surge a incubação de sonhos, muito importante para mim, e os sintomas que ainda existiam não me retiravam a leveza e o humor, e uma nova Ana estava realmente a nascer, num processo do bardo, ok? Num processo de bardo. Ou seja, num período ainda grande de transição. Em março venho para Portugal, aqui para a Quinta, e vou a outra chamã, que me aconselharam muito e diziam, esta realmente é uma chamã. E, bem, talvez num outro podcast conte um pouco mais sobre esse encontro, que não foi nada fácil. Ela passou toda a sessão a dizer-me o quanto eu não estava empoderada e o quanto as minhas escolhas vinham de um lugar de desempoderamento, e talvez seja verdade, parcialmente, sem dúvida, mas alguém, ok, um terapeuta, um coaching, um xamã, que passa uma sessão a dizer-me isto, sem falar muito mais, sem também explicar o porquê e sem me apresentar um caminho. Não será que ela também não está desempoderada? Entretanto, ela finalmente faz uma sessão xamânica e novamente aparece o meu avô com a mensagem que eu não preciso mais de ajuda porque eu sei o que fazer. Simplesmente isto. Cheguei à Quinta com, confesso, frustração. E na romanceira que eu plantei para o meu avô, dedicada ao meu avô, chorei e pedi ajuda. Havia uma parte de mim que dizia, uau, falhaste o teste, Ana. Talvez teria sido muito melhor ter saído da sessão, com respeito e gratidão, mas ter saído. Ou talvez não tenhas falhado. Outra parte de mim dizia-me, talvez não tenhas falhado, porque o que me manteve toda a sessão era uma curiosidade enorme para ver o que vinha a seguir. Porque será que o universo me colocou nesta situação tão desconfortável? Porque será que falam tão bem desta senhora? Será que ela tem algo para me ensinar? O que é que eu não estou a conseguir ver neste momento? Porque é que eu estou-me a sentir insegura? É verdade, eu estava-me a sentir insegura nessa sessão.
porque estava a ser constantemente atacada. Reconheci que a xamã, que tantos falavam tão bem, tão cheia de poder, aos meus olhos não tinha assim tanto poder. E os seus conhecimentos sobre poder interno eram meias verdades, tal como eu desconfiava que os meus também eram. E pedi ao universo que me enviasse oportunidades para aprender mais sobre este assunto. Porque eu sabia que uma parte da resolução do meu processo tinha a ver com aprender mais sobre este assunto, poder interno e soberania feminina. E é incrível porque numa janela de tempo muito curta, mesmo passado pouco tempo, surge o que pedi. Voilá, diz o universo. Pediste? Então aqui tens. E se me deu essa oferta, então é porque eu estou preparada. Então aceito, recebo, porque esse é outro trabalho muito forte que eu tenho nesta vida. Realmente sentir merecedora de receber. E iniciei o trabalho com os sonhos da tradição tolteca e veio também o espelho da obsidiana e frequentei uma formação sobre o triângulo drama e responsabilidade que fez-me todo o sentido e agora sim entendia, já não havia dúvidas, será, não será? Além também, é muito interessante, quando comecei todo este trabalho, portanto, não é só receber o conhecimento, quando comecei a integrar este conhecimento, começaram também a aparecer mulheres muito interessantes, mulheres que considero modelos, pelo menos nesta fase da minha vida, para eu ver com outra visão e apresentarem-me novas formas de eu me posicionar na minha vida, em especial nos meus problemas. E comecei a ver avanços mais profundos e reais que se espelharam em vários aspectos da minha vida. Manifestaram-se grandes alinhamentos, por exemplo, na minha relação com o meu amado Christophe, desafios familiares que vieram, é verdade, e quem esteve na jornada dos sonhos, incubação de sonhos, sabe, e que me vieram mostrar o que realmente é ser vítima, o que é o drama, mostraram muitos padrões familiares, em especial nas mulheres da minha família, que atenção, reconheço que essas mulheres também vivem dentro de mim. Enquanto eu não olhar para elas, enquanto eu não reconhecer os seus padrões e não tiver vontade e ferramentas para sair desses padrões, tudo continua e o padrão repete-se. E é muito bonito que tudo isto também me leva à minha relação com o meu pai, que melhorou imenso. Não é que estivesse mal, mas ganhou uma dimensão tão mais bela. E aprendi muito sobre como reconhecer a consciência da vítima e sem dúvida que o mantra resolução para sair desse estado é trazer à compaixão radical responsabilidade pessoal. Ao trazer ao meu sistema a segurança que só o meu masculino divino, aquele que vive dentro e através de mim, me pode dar, mas que só vem na sua versão divina e não da ferida, quando trago à dança também o meu feminino divino. Eles não vivem um sem o outro. Ou seja, compaixão radical é esse fierce feminine, ok? É a capacidade de eu abraçar, aceitar com ousadia essas partes de mim que estão à espera de serem vistas, reconhecidas, aceites, sem dúvida. Exige muita coragem, exige amorosidade, exige conexão, exige empatia, exige essa ação de me dirigir e de ver. Mas sem a coragem da integridade, do compromisso, lealdade,
verdade e disciplina, da responsabilidade pessoal. A alquimia não se faz completamente. A parte feminina sem a masculina, mais cedo ou mais tarde, cai na ferida. E esta é a ferida destes tempos que todos carregamos, a ferida da separação. Então, concluindo, aprendi que a compaixão, mesmo a compaixão radical, não basta. A mãe benevolente, a mãe compassiva, aquela mãe leoa que está preparada para tudo, não é? Para proteger as suas crias, deverá vir acompanhada de curiosidade, sim, muita coragem para abrir a porta na totalidade, sem medo das consequências, do castigo, da punição e ousar entrar completamente. Então a mãe benevolente, a mãe compassiva deverá vir acompanhada da retidão, verticalidade e coragem do pai benevolente, do pai compassivo, para finalizar a alquimia. Concluindo, compaixão radical e responsabilidade pessoal. Então essa parte de mim que me protege com medo, com a vergonha, com a culpa, tem um propósito, uma intenção. E não basta abraçá-la. Eu tenho que investigar. Então levo curiosidade para saber o motivo dessa parte de mim desejar me proteger. Qual é a intenção mais profunda e quais as necessidades que necessitam ser satisfeitas para serem completamente integradas no meu ser e na minha vida? O que é que me pede para fazer diferente? Para quebrar o padrão? Ou para sair do medo? Com questões bem práticas, pragmáticas na minha vida. Então isto obviamente requer desenvolver a capacidade de eu suster a energia criativa de uma emoção, de uma sensação, para lhe dar um novo significado, canalizando essa energia para uma nova escolha, para eu escolher fazer diferente. Poderá exigir, por exemplo, criar este podcast, ok? E começar-me a expor-me mais com nudez, transparência, honestidade e autenticidade. Acolhendo o medo, acolhendo a crítica, acolhendo com curiosidade e verdade tudo o que vier, porque vem para o meu desenvolvimento pessoal. Bom, muito mais, mas muito mais há que partilhar sobre este assunto e sem dúvida que os exemplos práticos ajudam-nos muito a entender mais e melhor e obviamente que vou aprofundar mais na jornada Poder Interno e Soberania Feminina que inicia no próximo sábado. E deixo-te a minha história, aquilo que reconheci que era mentira, aquilo que eu reconheci ser a verdade, mas também o meu caminho para encontrar essa verdade que ainda percorro e muito mais a percorrer, eu sei disso. Até porque a vida é uma espiral e aquilo que neste momento é verdade para mim pode não ser amanhã. E está tudo bem. Aquilo que te proponho é por ti mesma descobrires as pérolas de conhecimento precioso e valioso que te são úteis neste momento, aquilo que para ti é verdade, porque muitas vezes, mesmo que não consigas totalmente entender, pode ressoar. É como se uma parte de ti dissesse: então vai a essa parte. E esse sim pequenino, que depois, em cima desse sim, tem muitas camadas de conceitos, de crenças, de tabus, de outras visões. Mas se há um pequeno sim lá no fundo, vai a esse sim, vai com curiosidade. E
Recorda-te, o tomate é um fruto, ok? Isto é conhecimento. Mas nós também sabemos que colocar tomate numa salada de fruta não é uma boa ideia. Isto é um saber empírico, pragmático e vem da integração de um conhecimento que por si só não tem assim muito valor, mas depois, quando o transformamos na sabedoria, então sim, passa a ser um conhecimento precioso e valioso. Aguardo o teu feedback, o teu comentário, seja este qual for. Até breve. Grata por me ouvires. Se gostarias de comentar, por favor, envia um e-mail para ana@anataboada.com ou comenta diretamente no artigo do blog do meu website. Os teus comentários são importantes e trazem vida ao meu trabalho. Poderão ser temas ou mesmo fazerem parte, respeitando sempre o anonimato, de podcasts futuros. Com gratidão e amor. Até breve.